Parashá Nitzavim. Moshe consola Bnei Israel. Na última Parashá, Moshe advertiu os judeus sobre os 98 diferentes e terríveis castigos que eles receberiam se pecassem. A nação estremeceu de pavor. Como sobreviveremos a sofrimentos assim tão terríveis? Pensou Bnei Israel. É muito difícil evitar o pecado, estamos com medo de que iremos todos morrer. Moshe viu o pânico estampado em todos os rostos. Assim, logo que ele terminou de falar sobre os castigos, ele começou a confrontar os judeus. Não tenham medo, Hashem planejou todas essas punições para o bem de vocês. Elas expiarão seus pecados. Como resultado, a nação judaica sobreviverá nesse mundo e no mundo. As outras nações sofrerão menos que vocês nesse mundo, mas serão destruídas por causa de sua perversidade. Somente sua nação sobreviverá. Às vezes um dia começa escuro e nublado, então o sol irrompe por entre as nuvens com calor e luz. Da mesma forma, suas vidas podem, por vezes, parecer difíceis, mas vocês sempre podem aguardar pela felicidade eterna do Olam Rabá. O novo trato de Bnei Israel. Era o 7º dia de Adar, de 2488, o dia da morte de Moshe. Moshe anunciou a Bnei Israel: Hoje eu providenciarei um pacto entre vocês e Hashem. Vocês devem jurar que serão seu povo para sempre. Quando eles jurarem, isso incluirá todas as futuras gerações. Como Bnei Israel tinha aceitado a Torá no Har Sinai, por que Moshe quis fazer outro pacto com eles? Há várias respostas. Número 1. A maioria dos judeus que estavam entrando em Eretz Israel não estava no Har Sinai. Eles eram filhos daqueles que receberam a Torá no Har Sinai. Moshe quis que essa nova geração também prometesse que guardaria a Torá. Número 2. Bnei Israel quebrou a promessa feita no Har Sinai quando construíram o bezerro de ouro. Assim Moshe pediu uma nova promessa. Número 3. Moshe acrescentou mais um ponto a esse trato. Ele disse, Bnei Israel, até agora Hashem puniu cada judeu por seus próprios pecados. De agora em diante, cada um será responsável pelos erros de seu irmão judeu. Se você vir uma pessoa pecando e você tiver como impedi-la, mas não fizer nada, você será punido pelo pecado dela também. Os judeus imediatamente aceitaram se responsabilizar uns pelos outros. Mas Hashem esperou até que eles atravessassem o rio Jordão antes de punir Bnei Israel, uns pelos pecados dos outros. Leia a história seguinte para aprender como somos responsáveis pelas averotas de nossos irmãos judeus. Uma história do livro de Yehoshua, o roubo de Acã. Bnei Israel se preparava para a batalha contra Jericó, a primeira cidade que eles conquistaram em Eretz Canaã. Yehoshua anunciou, nosso Beit Din decretou que se Deus entregar essa cidade em nossas mãos, ninguém poderá pegar nada para si. Tudo que conquistamos pertencerá a Hashem. Assim como a primeira parte da massa é separada, Halá, para ser dada a Hashem, e a primeira safra da colheita é separada, Terumá. Também o despojo da primeira conquista de Eretz Israel será sagrado para Hashem. Bnei Israel conquistou Jericó e destruiu seu povo. Os soldados trouxeram todos os espólios para Yehoshua. Havia um homem da Shevet de Yehudá, cujo nome era Aham. Ele viu belos objetos entre o despojo e que os queria para si. Com a ajuda de sua esposa e de seus filhos mais velhos, ele escondeu os objetos debaixo de sua tenda. Hashem ficou bravo com todo o Bnei Israel. Eles deviam ter cuidado melhor uns dos outros para evitar que tal coisa acontecesse. Quando Bnei Israel lutou na cidade seguinte, Ai, eles perderam a guerra. Tiveram que fugir, e 36 judeus morreram. Yehoshua rasgou suas roupas e rezou para Hashem. Pobre de nós, Hashem, ele lamentou. O Senhor nos fez atravessar o rio Jordão para cairmos nas mãos dos Emorim? Se eles nos destruírem, então zombarão. Nossos deuses derrotaram o Deus dos judeus. Hashem respondeu, Bnei Israel pecou. Eles não impediram que uma pessoa entre eles pegasse o espólio de Jericó. Bnei Israel devem corrigir esse pecado antes de poderem ser vitoriosos sobre seus inimigos. Amanhã reúna a nação e castigue o pecador.
No dia seguinte, Yehoshua reuniu todos os judeus. Em frente a eles estava Elazar, o cohen Gadol, usando o rocha no peitoral, com suas 12 belas coloridas pedras. Cada pedra tinha o nome de uma tribo nela. Hashem deu a Yehoshua um sinal. A pedra da Shevet, da qual pertencia o pecador, ficaria escura. Yehoshua olhou para o rocha. A pedra preciosa da Shevet de Judá escureceu. Agora, quem da Shevet de Judá era culpado? Yehoshua decidiu fazer um sorteio para descobrir. Aram ficou com muito medo. E se sair meu nome? Quão envergonhado eu ficarei? Ele pensou. Hashem fez realmente com que saísse o nome de Aram. Aram decidiu negar seu pecado. Ele fez uma cara de zombaria. Como você pode dizer que eu agi errado, Yehoshua? Tudo porque você pegou um pedaço de papel com o meu nome nele? Foi só uma questão de acaso. O nome de alguém tinha que sair. Isso não prova nada. Você está errada, Aram, respondeu Yehoshua. Sorteio não é acaso. Hashem fez com que acontecesse dessa maneira. Honra Hashem e admita sua culpa. Enquanto isso, a tribo de Judá ficou muito agitada. O homem de seu Shevet fora acusado de roubo. Os homens da tribo de Judá estavam prontos para lutar. Eles defenderiam sua honra. Aram viu que os membros da tribo de Judá, furiosos, atacariam os judeus. Deveria eu ser culpado por derramamento de sangue também? Ele pensou. Não tem escolha senão admitir a verdade. De repente ele gritou: Ouçam todos, é verdade que roubei coisas do despojo. Ainda na época de Moshe, eu roubei depois de diversas guerras. Eu lutei contra Mídian e enquanto outros soldados entregaram todo o espólio para Moshe, eu peguei alguns objetos para mim. Entre as pilhagens de Jericó vi um belo casaco, 200 peças de prata e uma barra de ouro, dos quais gostei muito. Escondi tudo isso sob minha tenda. Rapidamente Yehoshua enviou mensageiros para buscar esses objetos. Ele ficou com medo que os membros da família de Aram, envergonhados, os escondessem em outro lugar. Aram foi punido com a morte, mas Yehoshua lhe disse: Como você admitiu seu pecado, você terá uma porção no Olam Rabá. Depois disso, Bnei Israel foram bem-sucedidos na conquista da cidade de Ai. Por que Bnei Israel não foram punidos pelos roubos de Aram na época de Moshe? A resposta é que naquela época eles ainda não eram responsáveis uns pelos pecados dos outros. Eles assumiram essa responsabilidade pela primeira vez no final da vida de Moshe. Da história de Aram, nós aprendemos que um judeu não deve se sentir satisfeito consigo mesmo porque ele é um tzadik e cumpre a Torá. Isso não é suficiente. Se ele puder, também deve evitar que seus irmãos judeus façam averot. Do contrário, será punido pelas averot deles também. Um judeu não pode acreditar em mim. Todos os Bnei Israel concordaram com o novo trato. Moshe nos advertiu: talvez haja alguém entre vocês que aceite a Torá somente com seus lábios. Em seu coração ele pensa: eu realmente acredito nos deuses do Egito. Ou eu acredito nos deuses dos Amorim, Moavim e Midianim adoro. Mas tenho certeza que as maldições de Hashem não recairão sobre mim, porque eu não fiz nada de errado. Pensamentos não contam. Saiba que Hashem ficará muito bravo com essa pessoa. Ele não a perdoará. Pensamentos sobre idolatria são um haverá. E em várias gerações futuras, esses pensamentos se transformarão em atos perversos. Então, quando Bnei Israel servir a ídolos, Hashem fará com que a terra de Israel fique queimada com piche e sal, assim como ele fez com a terra de Sedom e as perversas cidades à sua volta. A profecia de Moshe se realizou, e Arovã e outros reis maus colocaram ídolos em Eretz Israel. Como castigo, a terra de Eretz Israel ficou queimada e seca. Por 7 anos nada cresceu em Eretz Israel. Vocês serão exilados entre as nações estrangeiras. Elas perguntaram: por que Hashem foi tão severo com a nação judaica? Nós servimos a ídolos também, e nossa terra é produtiva. Vocês deverão responder: por que os judeus romperam o trato que Hashem fez com eles e eles serviram a deuses estranhos? Bnei Israel ficaram com medo depois de ouvir esse discurso. Moshe, eles protestaram: talvez haja alguém entre nós que esteja pensando em servir a ídolos. Como poderemos saber? Seremos todos punidos caso alguém entre nós acredite em idolatria em seu coração?
Não, assegurou Moshe, vocês não são responsáveis pelos pensamentos ou atos secretos de outro judeu. Hashem punirá essa pessoa. Vocês somente são culpados se virem alguém pecando e poderiam ter impedido, mas não fizeram. Hashem reunirá Bnei Israel. Michel prometeu: se vocês pecarem, a maldição do exílio se realizará. No entanto, Hashem não ficará bravo com vocês para sempre. Quando vocês estiverem entre as nações estranhas, vocês farão techuvá e escutarão a voz de Hashem. A Torá prediz que Bnei Israel com certeza farão techuvá. Talvez eles retornem a Hashem por livre vontade. Se não, Haz Shalom, Hashem os forçará a fazer techuvá, trazendo sofrimento sobre eles. Quando vocês fizerem techuvá de todo o coração, Hashem acabará com a sua servidão. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá entre todas as nações pelas quais ele os dispersou. Ele levará vocês de volta a Eretz Israel, a terra de seus antepassados, para que possam herdá-la, além das 7 nações que vocês conquistarão na época de Yehoshua, vocês dominarão ainda mais 3. Então possuirão a terra das 10 nações, como Hashem prometeu a Abraão. Nossos sábios nos contam, Hashem retornará da Galut, exílio. A Torá não diz, Hashem trará seus cativos da Galut. As palavras do Passuk são, Hashem também retornará com seus cativos. Daí aprendemos que a Shekinah também será, por assim dizer, remida. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o general babilônico Nabuzaradan levou Bnei Israel acorrentado para Babel. O profeta Yirmiyahu acompanhou os cativos em sua jornada. Ele andou livremente, pois o rei babilônico dera ordens estritas de que o navio não poderia ser machucado. O coração de Yirmiyahu estava pesado. Ele ansiava por compartilhar da dor e miséria de seu povo. Ao ver um grupo de jovens homens caminhando com correntes no pescoço, ele abaixou sua cabeça e a encaixou nas correntes, juntando-se a eles. Mas o general Nebuzaradan o libertou. Yirmiyahu notou então um grupo de velhos, cujos pés e mãos estavam amarrados. Ele se juntou ao grupo amarrando as cordas em torno de si. Novamente o general forçou a soltar as cordas. Eu não entendo você, o general disse a Yirmiyahu. Você não disse por muito tempo que isso aconteceria? E agora está triste com isso? É melhor você parar de tentar se machucar. Sou responsável pelo seu bem-estar. O rei ordenou que eu o protegesse. Triste, Yirmiyahu caminhou ao lado de seus irmãos. Mas Hashem tinha outros planos para ele. Ele disse a Yirmiyahu, se você for com os judeus para Babel, eu farei com os poucos que restarem em Eretz Israel. Se você ficar em Eretz Israel, eu irei com os cativos. Se você for com os judeus para Babel, eu ficarei com os poucos que restarem em Eretz Israel. Se você ficar em Eretz Israel, eu irei com os cativos. Yirmiyahu respondeu, que benefício trarei àqueles pobres prisioneiros? Que o Criador os acompanhe. Ele com certeza os ajudará. Yirmiyahu retornou para se juntar ao pequeno grupo que ficou em Eretz Israel. A Shekinah está com os judeus em cada galut, exílio. Quando eles estão sofrendo, Hashem também está, e, por assim dizer, sofrendo. E quando a redenção chegar, Hashem, por assim dizer, também será remido. Quando vocês retornarem a Hashem com todo o coração e toda a alma, Hashem transferirá as maldições aos seus inimigos. E vocês, Bnei Israel, serão abençoados com sucesso em tudo que fizerem. Hashem se alegrará com vocês, assim como ele se alegrou com seus antepassados, aguardando a redenção. A Torá promete claramente que Hashem os remirá das nações, mas nós não sabemos quando isso acontecerá. Uma história, o pergaminho secreto. Rabi Yehudá e Rabi Yossi estavam ocupados discutindo assuntos de Torá, enquanto caminhavam juntos pela estrada. Quando se cansaram, eles entraram em uma gruta fresca para descansar. Ali encontraram um pergaminho muito antigo no chão. Depois de examiná-lo, viram que aqueles eram os escritos que o anjo de Hashem dera a Adão no Gan Eden. Ele continha profundos segredos sobre o Olam Rabá. Quando os dois Rahamim começaram a lê-lo,
O pergaminho foi arrancado de suas mãos por meio de uma chama de fogo e um vento muito forte. O pergaminho desapareceu por completo. Gostaria de saber por que isso aconteceu, disse Rabi Yossi. Nós não merecemos ler o que está escrito no pergaminho. Mais tarde, eles contaram a Rabi Shimon o que havia ocorrido. As letras do pergaminho revelavam quando Mashiach iria chegar? Perguntou Rabi Shimon. Não conseguimos nos lembrar. Esquecemos de tudo que lemos no pergaminho. Os dois Rahamim responderam. Rabi Shimon explicou. Hashem não quer que saibamos a data da vinda de Mashiach. Poderíamos perguntar como podemos ter esperança de que Mashiach chegará quanto tempo da nossa geração está na Galut? Há quanto tempo nossa geração está na Galut? Tantos de nosso povo abandonaram a Torá e se perderam de nós. Ainda assim, não devemos nos desesperar. A Torá está repleta de exemplos que mostram como Hashem governa o mundo de acordo com a sua vontade. Com frequência, ele eleva alguém à grandeza no momento em que todas as esperanças parecem perdidas. Quando Abraão teve Isaac? Com a idade de 100 anos, quando, de acordo com as leis da natureza, ele era muito velho para ter um filho. Quando Yosef se tornou governador, depois de ter passado 12 anos na prisão. Quando Jacob enriqueceu e se tornou pai de 12 filhos e até mesmo ganhou a luta contra o anjo, somente depois de fugir da casa de seu pai, sem uma moeda sequer no bolso, visto que o filho de Esaú roubara, e de ter servido a Labã noite e dia sem descanso durante 20 anos. Quem poderia imaginar que o pequeno menino, flutuando em uma cestinha no rio Nilo, chorando de fome, um dia cresceria para libertar Bnei Israel do Egito e lhes dar a Torá? E tudo isso depois de ter crescido dentro do palácio de Faraó. Quem sonharia que o Faraó, que se considerava um Deus e que tão cruelmente escravizou Bnei Israel, um dia se curvaria diante de Moshe e Aharon, implorando-lhes que fossem embora de sua terra? A Torá nos mostra várias e várias vezes que é Hashem quem está no comando. No final, ele enviará Mashiach e reunirá os judeus, como a Torá promete. Não importa quão baixo eles tenham descido. A Torá está próxima de todo judeu. Como alguém faz techuvá por meio do estudo da Torá? Moshe explicou, vocês podem dizer, é muito difícil para nós compreender a Torá. Não conseguimos cumprir tantas mitzvot. Não somos anjos, temos um Yetzer Hará. Talvez, se a nossa geração tivesse um Moshe que subia aos céus e voltou com a Torá, nos influenciando a ser sagrados, talvez pudéssemos cumprir. Se vocês dizem isso, vocês estão errados. A Torá está perto de cada judeu. Tudo que foi dito são meras desculpas. Todos vocês podem estudar e cumprir a Torá se assim quiserem, mas devem colocar seu coração inteiro nela. Nossos Rahamim se sacrificaram bastante para poder estudar a Torá. Eis aqui alguns exemplos. Uma história. Aluno por um dia. Quando era jovem, Rabi Idi estudou Torá com um grande Talmid Raham. Mais tarde, ele se casou e foi viver longe de seu Rebbe. Eram necessários 3 meses de viagem desde sua casa até onde seu Rebbe morava. Embora continuasse a estudar a Torá, Rabi Id sentia tanta falta da orientação de seu professor que decidiu que ele deveria vê-lo pelo menos uma vez por ano, para analisar todas as questões da Torá que ele não conseguia entender. No dia seguinte à peça, Rabi Id se despediu de sua esposa e começou a longa viagem até seu Rebbe. Depois de 6 semanas, chegou o Shavuot, e ele ainda estava em seu caminho. Ele teve que passar o Yom Tov com estranhos. Finalmente, depois de 3 meses de viagem, ele chegou à casa de seu Rebbe. Como ele apreciou as palavras de Torá de seu mestre, ele desejava poder ficar ali por vários meses, mas não deixaria sua esposa sozinha por tanto tempo. Já bastava ela ter passado o Shavuot sem ele. Para Sukkot, definitivamente ele deveria estar em casa, a fim de retornar a tempo para Yom Tov. Rabi Id só conseguiria ficar com o seu Rebbe por um dia. Na manhã seguinte, ele recomeçou sua viagem de volta, uma jornada que duraria 3 meses. Rabi Id não fez essa longa viagem apenas uma vez. Ele a fazia todos os anos. Ele se tornou conhecido como um aluno de um só dia. Tão grande era seu desejo de entender a Torá de forma apropriada.
que ele viajava 3 meses na ida e 3 meses na volta só para estudar com o seu Rebbe por um dia. A próxima história mostra um tipo diferente de sacrifício pela Torá. Uma história: o amor de Rabi Yohanan pela Torá. Rabi Yohanan estava certa vez caminhando com seu aluno Rabi Hiá e se apoiava no braço desse. Vê essa casa de fazenda, disse Rabi Yohanan, apontando com seu dedo. Ela era minha, mas eu a vendi a fim de ter dinheiro suficiente para meus estudos de Torá. Pouco depois, eles passaram em frente a uma casa em um vinhedo. Essa casa também era minha, comentou Rabi Yohanan, mas eu também a vendi para poder continuar estudando. Quando passaram por uma construção em meio a um bosque de oliveiras, Rabi Yohanan disse: essa também era minha. Rabi Kiá começou a chorar. Por que você está chorando? Perguntou Rabi Yohanan. Eu me sinto mal por saber que você vendeu todas as suas posses, respondeu Rabi Kiá. Como você viverá em sua velhice? Não se sinta mal, Rabi Yohanan consolou. Tudo valeu a pena. Eu vendi coisas que foram criadas por Hashem em 6 dias, mas adquiri a Torá que foi dada a Moshe no Har Sinai depois de 40 dias. Eu ganhei muito mais do que perdi. A Torá está, de fato, próxima de todo judeu, mas a fim de aprendê-la e cumpri-la adequadamente, um judeu deve estar pronto a fazer sacrifícios por ela. Moshe implora a Bnei Israel que escolham a vida. Moshe terminou seu discurso enfatizando: cabe a cada um de vocês decidir se cumprirá ou não a Torá. Vocês não são forçados a nada, têm liberdade de escolha. Mas, como já expliquei, se escolherem a Torá, vocês escolherão a vida, nesse mundo e no Olam Rabá. Se abandonarem a Torá, escolherão a morte. Por favor, ouçam meu conselho, escolham a vida. O caminho da vida é amar Hashem e escutar a sua voz. Uma história, a escolha. 2 Rahamim, Ilfá e Rabi Yohanan, costumavam estudar a Torá juntos. Ilfá era maior nos estudos que Rabi Yohanan. Ambos eram muito pobres. Um dia eles decidiram: vamos começar algum negócio juntos e obter um sustento decente. Com certeza a Torá não quer que as pessoas sejam pobres. Era hora do almoço e eles se sentaram perto de um muro para comer algo. Eles não sabiam que o muro não estava muito firme. 2 anjos voaram para cima do muro. O primeiro anjo do castigo disse ao outro: vamos empurrar o muro e destruir as 2 pessoas que estão perto dele. Elas querem parar de estudar a Torá, que concede vida eterna, e entrar no mundo dos negócios em troca. O outro anjo, que era o anjo da misericórdia, respondeu: deixe-os em paz, eu sei que um deles será muito grande. A hora de sua morte ainda não chegou. Rabi Yohanan escutou a conversa dos anjos. Ele perguntou a Ilfá: meu mestre você ouviu vozes? Não, respondeu Ilfá. Nesse caso, pensou Rabi Yohanan, provavelmente sou eu quem me tornarei grande no estudo da Torá, de acordo com as palavras do anjo. Eu mudei de ideia, disse Ilfá. Continuarei estudando, embora eu seja pobre. Rabi Yohanan retornou ao Beit Hamidrash, enquanto Ilfá viajou para bem longe para fazer negócios. Depois de um tempo, os Rahamim precisavam de um novo Rosh Yeshivá. Quem você acha que foi escolhido? Ninguém menos que Rabi Yohanan. Seus dias de privação haviam terminado, pois o Rosh Yeshivá costumava receber um ótimo salário. Quando Ilfá retornou de sua viagem de negócios, as pessoas lhe disseram: por que você parou de estudar? Poderíamos tê-lo escolhido como novo Rosh Yeshivá. Ilfá respondeu: embora eu tenha deixado o Beit Hamidrash, eu não esqueci meus aprendizados. Teste-me em qualquer halahá e verão que conheço bem. De fato, ele conseguia responder tudo que lhe era perguntado. No entanto, Ilfá era realmente excepcional. Normalmente, as pessoas que viajavam a negócios não conseguem manter períodos regulares para estudo de Torá, e seu aprendizado não consegue se manter em um alto nível. Essa história nos mostra um ponto importante. Toda pessoa está preocupada com a sua parnassá. Do que vou viver? Porque ela não se preocupa da mesma forma do que irei viver no Olam Rabá. A moeda corrente de que a pessoa necessita para viver no Olam Rabá é Torá e Mitzvot.
Não negligencie o estudo da Torá, pois ele concede vida eterna.